fui muito bem recebido no terreiro de Candomblé e o espírito que lá se manifestou na posição de catiço disse que ele sente muito, que esse espírito disse que sente muito, mas nenhum espírito sério vai falar para uma tecnologia a sabedoria dele. Isso é coisa que se passa de boca em boca, um por um, pessoalmente. Que isso não se faz e nenhum espírito sério se presta a isso. Como o senhor comentaria uma colocação dessa? Meu filho, se fosse assim eu tinha que negar a faca que faz a comida. Como foi que ela surgiu? Não foi inventada pelo homem? Não faz uso? A veste, o molho de ferro que anda montado, quando vai levar a oferenda de Oxum na cachoeira, vai a pé? Não vai, duvido. Antigamente ia, mas hoje não vão mesmo. Aí vai se negar de uma coisa por outra. Meu filho, isso pra mim não faz nenhum sentido. Claro. Eu acredito que a maior mensagem da Umbanda é essa. É que povos diferentes, fala diferente, anda, come, seja lá o que for, faz tudo diferente, consegue viver em harmonia assim. É uma prova, não só o povo espiritual, mas o povo que compõe a corrente mediúnica de uma casa. Ninguém veio do mesmo canto, da mesma mãe, da mesma criação. Mesmo que viesse, ainda é diferente. Sim. Então é uma mensagem que tem que ser repassada para todo mundo. Boa. Até para quem não quer. Claro. Na liberdade não se conquista. Ah. Como eu já falei, todos nascem livres. Ah. Aí o processo da vida é que vai aprisionando. Então, cabe nisso que tu está falando, depois que tem a consciência que aquilo é uma prisão. Tem gente que está preso e não sabe. Certo. Pensa que ali é a melhor coisa, mas está preso. É desse tipo de liberdade que estou falando. Sim, sim. Sim. Quando não precisa mais do apoio do outro, aí consegue andar sozinho. Porque esse processo faz com que entendam que um dia precisou de alguém e que dessa forma alguém que vai precisar já está em pé, forte, estabelecido, aí vai ajudar, aí cria uma corrente. Certo. Uma corrente de seres despertos, independentes e cientes da impermanência da vida. Sim? Claro. Das vidas. Né? Sim. Graças a Deus. Qual é o nome do senhor? Negro Gerson Feiticeiro. Certo. Por que feiticeiro? Eu trabalho com feitiçaria. Certo. Quando se diz trabalho, se lembra de algo remunerado. O senhor é remunerado por esse trabalho com feitiçaria? É remunerado o que é? Que ganha dinheiro, ou dinheiro não, ganha alguma coisa em troca. Ganho sempre. O que o senhor ganha em troca do trabalho com feitiçaria? Evolução, respeito, não só comigo, mas para com os meus do encanto e da terra também. Claro que sim. Quando se diz evolução, não se deve ser uma meta, mas é mérito. Logo, não se deve trabalhar para isso, isso acontece no tempo certo. Como que o senhor comenta a respeito disso? Meu filho, quando se fala também de mérito, entende-se que eu vou fazendo o trabalho, mas quem dita quando a evolução vem não sou eu. Certo. Mas de tanto eu estar nesse trabalho, meu filho, já consigo fazer com muito prazer. Até quando eu vejo a evolução também de quem vem à procura de ajuda. Certo. E quando eu falo de feitiçaria, é porque o povo quer inventar e dizer o lado ruim das coisas, né? Que lado ruim? A feitiçaria existe desde muito tempo, até antes do povo inventar o que era bom e o que era ruim, dividir isso. Então o feitiço, ao passar do tempo, começou a ser considerado como algo negativo ou que prejudicasse alguém. Há quem faça isso, né? Eu já fiz também.
Claro que sim. O senhor antes já fez isso e hoje há quem faça isso. Sim. O que fez o senhor mudar de ideia e não mais fazer? Iluminação, meu filho. Primeiro ter contato com quem pudesse me ajudar nesse sentido, de entender, ter uma visão maior. Porque até então era esse negócio que nós dizia, o quê? Remuneração. Pronto, que eu chamo de troca. Sim, sim. Era uma troca por algumas coisas que eu recebia, só que nem ficava comigo, né? Como é que eu vou levar isso aqui? Não tem como. Eu gosto de usar o chapéu, até porque tem todo um sentido para isso. Para além de se enfeitar, que não é a necessidade nossa, já falei por aqui algumas vezes, outros cabos já disseram também, que é mais uma necessidade do povo da terra, de viver assim. Mas eu posso me apresentar sem caixinha, sem chapéu. Muitos não iam me conhecer. Certo. Então, ao eu ter acesso a essas coisas de luz, de entender que quando se faz bem, ele é compartilhado, o bem não é só para quem pede ou só para quem faz. E aí, acabei tomando gosto. Assim como muita gente toma gosto por fazer o que me presta também. O senhor disse que essas coisas da terra para o espírito não valem nada porque vocês não têm como levar isso para lá. Mas seria correto acreditar que vocês podem plasmar uma cópia etérica e dela fazer algo? Sim. Por isso o sentido do chapéu. Eu faço cura com chapéu. É um instrumento que eu também uso, minha cachimba. Sem ela eu posso fazer algumas coisas, mas eu sou limitado. Não pelo espírito, mas pela própria força da matéria, do que a gente consegue pegar. A fumaça tem um trabalho essencial dentro da Umbanda, dentro de todo o trabalho que eu conheço como espiritual. Existem outros trabalhos, eu sei, que trabalham de outras formas, mas no que eu sei fazer é com a fumaça, no catimbó. Claro que sim. No sentido de magia negra e feitiço, como são esses espíritos que se ocupam com isso do lado astral? Como são eles remunerados pelos encarnados? Com bebida, com fumo, não em forma de instrumento de trabalho, mas como vício. Certo. O uso, como é que chama? Demais, né? Como chama demais, meu filho? Excessivo. Uso excessivo. Claro. Pronto. Sim. E ainda, conectando essa questão com a outra, como eles fazem para pegar, por exemplo, um frango que é deixado para fazer o mal para alguém? Eles fazem o mesmo que o senhor faz com o chapéu, eles plasmam uma cópia e aquilo tem uma força específica. Porque o que usa para a oferenda, os elementos usados na oferenda, vai muito da intenção de quem está oferendando. Não é só aquilo por aquilo. Tem uma intencionalidade. Tá vendo? Estou aprendendo as coisas. Então tem uma intenção por trás daquilo ali. Então é uma ligação do encarnado, o elemento e o desencarnado. Então, como se fizesse um triângulo, e nesse triângulo é que a energia surge. Por isso que a força do encarnado também influencia muito nos trabalhos. Quem tem fé consegue, quem não tem fé aprende a tentar outra vez. Acredita-se que quem lida com magia negra tem que aprender a imantar determinada oferenda ou determinada magia
com a energia do ódio, para que aquilo tenha força. É assim mesmo. Sim. E o ódio é uma energia muito forte, não por ser mais forte que o amor, mas dentro das pessoas, a pessoa quando está com raiva, com ódio, parece que cria uma força maior, parece que sobrepõe, né, o amor. Então, na verdade, quando está com ódio, esquece totalmente do amor. Não consegue entender as duas coisas no mesmo espaço. E eu queria também lhe fazer uma pergunta. Pois é. Magia negra é ruim, meu filho? Acredito que não. Porque causa aprovação e evolução para quem recebe, tanto O que quanto é para que quem nós faz. entendemos como magia negra? Magia negra, eu acredito que é somar determinados elementos com um propósito que vá contra o fluxo natural das coisas. Sabe por que eu pergunto? Porque Eu gosto de chamar de baixa magia. ah, Porque magia negra é tudo que eu faço, eu sou preto. A minha magia é negra, totalmente negra. sim. Entende? Sim. Aí o senhor pode usar o termo, tá? Certo. Qual seria então, aproveitando esse assunto, a diferença entre magia negra e feitiço? Ou magia e feitiço? Feitiço Sim. é a manipulação de qualquer energia para qualquer finalidade. Aí tem o feitiço que se faz em prol de ajuda, ou em prol de fazer coisa que é ruim, que atrapalha. Certo. Entendeu? O feitiço não necessariamente é uma coisa ruim. Aham. Feitiço é a manipulação, agora ruim é o gesto, o ato. Para que se faz o feitiço? Aí Claro. isso é ruim. E qual a diferença entre feitiço e magia? Só o nome. Só o nome? Quando alguns determinam feitiço como uma magia que depende de instrumentos ainda, e a magia como um direcionamento de energias apenas com o poder mental, pode se classificar assim também? Pode sim, Certo. pode sim. Claro que sim. O senhor hoje se manifesta num aparelho mediúnico dentro do culto da Umbanda ou também em outros? Meu filho, de uma certa forma é um tanto perigoso afirmar algo dessa natureza, porque o povo entende muito as coisas de uma forma diferente. Tem o povo do santo, né, do candomblé, né, que também trabalha com nós da Umbanda. Nós da Umbanda não, nós também somos da Umbanda. Sim. Na verdade não existe um campo que vai dividir os caboclos daqui, um do Terecô, do Catimbó, da Umbanda, não sei da onde. Não existe isso, essa divisão é feita aqui. Mas, de uma certa forma, o povo nega que essa influência vem da Umbanda, vem do terreiro, que não é um terreiro de candomblé. Muitos babalorixás e alorixás se valem dos caboclos, das entidades que se manifestam na Umbanda, para ter um maior contato com o povo que vai lá conversar, se consultar. O orixá não consulta. Sim, senhor. Aí então quem que vai lá dar essa conversa assim? Aí tem que ter os caboclos. Sim. Então, resumindo, além da manifestação sua no culto da Umbanda, o candomblé oferece essa porta e acontece que o senhor se manifestar lá. Até porque o candomblé, meu filho, é uma criação também do povo da terra. E pode mudar, assim como a Umbanda vem mudando, e como vem mudando, cada vez mais ficando diferente de um canto para o outro, de uma casa para outra. Certo. Aqui eu posso usar uma conta nessas cores, em outro lugar eu uso em outras cores. Mas a essência do universo tem que estar presente, né? Independente das cores. Quando o senhor fala sobre a essência do Nego Gerson, o senhor sabe que a falange do Caboclo Pena Verde é composta de diferentes espíritos,
com o mesmo nome, carregando o nome da Sim, falange. sim. Como que é o caso com o nego Gerson? Da mesma forma. É. Sim. Então, o senhor está afirmando que o senhor é um entre vários dentro de uma falange com esse nome. Isso explica as várias histórias de origem do Nego Gerson, do Cibamba, do Zé Pilintra. Zé Certo. Pilintra é porque é conhecido demais, mais do que farinha na feira. Então, o senhor é um espírito com quem eu nunca conversei antes. Depende, né? Como o Nego Gerson, porque eu posso me apresentar de outras formas. Ah, entendi. Exu, Preto Velho. Claro. Então, eu vou fazer essas duas perguntas. Como o nego Gerson, eu já falei com o espírito que o senhor é? Sim. Já. Então, foi ali no Piauí. Deixava na dúvida. Não, porque se é assim, só gravei com o senhor ali, não tem dúvida. Graças a Deus. E como manifestado uma outra linhagem, já falei com o senhor? Sim, sim. Já. Que linhagem que era? Preto Velho. Preto Velho? Pode-se dizer o nome? Nunca digo meu nome. Não, o nome da linhagem daquele Preto Velho que o senhor se manifestou? Eu sou um preto velho do cabelo pichain. Eu não vou dizer meu nome, que é pra não zombar de mim. Boa. Graças a Deus. Como que o senhor tem essa força de se manifestar na linha que o senhor quer? Não é a que eu quero, mas é a que precisa, né? É? Meu filho, também é um mistério para mim. Certo. Na verdade, me concederam, eu não pedi para que isso fosse assim. Viram de alguma forma que eu podia fazer e deixaram fazer. Sim. Claro que sim. Com alguns mistérios eu não me meto não, meu filho. Porque estavam assim, até onde eu sei eu estou conseguindo trabalhar. Quando eu precisar saber mais, eles vão me dar a permissão de saber mais, né? Sim. Quando o senhor diz eu me manifesto não é onde eu quero, mas onde preciso é, o senhor às vezes, ou alguém pode entender que está em falta de espírito trabalhador no mundo astral para precisar do senhor em duas falanges. Não, meu filho, não. Não é uma falta, na verdade tem muito. Pois é. Tem muito. Só que alguns saberes estão não presos, mas estão destinados a algumas entidades específicas. Certo. Então é como se junta dois elementos e aí se funde um só. Então eu pego do jeito que eu sou, que eu estou me apresentando para vós, junto com a linha de Preto Velho. Então forma não uma nova criatura, mas uma essência diferenciada para aquele trabalho específico. Foi, deu para entender. Sim. Ou seja, Tá entupido. Me alcança o Marupá? Tem por aí. o senhor tem uma perícia na sua essência que, somado a uma determinada necessidade, cria como se fosse uma convocação. E o senhor tem que ir lá trabalhar para levar tudo que o senhor é, tudo que o define, Sim. que é a sua essência. Sim. Não me define. Se definir é ruim, meu filho. Quando diz que o Nego Gerson é só mestre, limita e impede até que eu possa dizer que eu não sou. Sim. Às vezes contrariar as pessoas não é a melhor forma de trabalhar. Certo, porque ali o senhor acaba fechando-as quando queria abri-las, tanto para alcançar o mental e o emocional dela. Sim? Sim. É bem nesse sentido. Por isso que a gente se apresenta de outras formas. Certo. Tem gente que me chama de Príncipe Nego Gerson, Caboclo Nego Gerson, Caboclo das Sete Montanhas. Caboclo das Sete Montanhas, posso dizer que é como se fosse o primeiro da nossa falange. Da falange do nego Gerson. Da nossa, né? Certo.
para entender. E aí é assim, são histórias parecidas de entidades diferentes, que não precisa negar totalmente a sua personalidade, que se soma e depois se divide pelo mesmo número. Qual foi a maior lição que o senhor levou da sua última encarnação? O gosto pela liberdade, meu filho. E essa liberdade que eu quero dar para todos os meus filhos, quero proporcionar a todos. A liberdade, ela é um atributo possivelmente proporcionado por terceiros ou deve ser conquistado por cada um? Todo mundo já nasce livre. Aí são as coisas que acabam prendendo cada um. Existe vários tipos de prisões. Quando eu falo de liberdade, não é só de não estar dentro de umas grades, mas estar liberto de muita coisa. Dos pensamentos que derruba, livre da maldade de quem é um desafeto e uma infinidade de liberdades. Com um S bem grande, não é um S? Não, é. Sim. É. Quando é mais de um, né? Sim. Ah, sim, com essa, liberdades. É. Sim, sim. Então, o senhor está dizendo que a verdadeira liberdade se conquista por si só, mas que por existir a natureza da interdependência, um pode auxiliar o outro no próprio despertar. Mas quem se desperta é a própria pessoa. A liberdade não se conquista. Como eu já falei, todos nascem livres. Aí o processo da vida é que vai aprisionando. Então, cabe nisso que tu está falando, depois que tem a consciência que aquilo é uma prisão. Tem gente que está preso e não sabe. Certo. Pensa que ali é a melhor coisa, mas está preso. É desse tipo de liberdade que estou falando. Sim, senhor. Qual a diferença de um espírito que trabalha na linha dos léguas, como encantados, e a vossa condição? Nenhuma. Então eu posso asseverar que o senhor é um encantado? Sim. O que é ser um encantado? É quando o corpo some. Os Tia. restos mortais. Sim. Mas não é igual Jesus que subiu aos céus, não. Não é não. A natureza consome os restos com uma rapidez impressionante. Não existe túmulo de gesso. Até porque o meu túmulo foi na Calunga Grande, em alto mar. O senhor é um espírito que vê utilidade em compartilhar um pouco da sua vida, sua última encarnação? Às vezes eu falo com meus filhos, mas é algo que me traz algumas lembranças e escorre pelos olhos. O senhor gostaria de contar pra gente um pouco? Pode ser um pouco mais pra frente, meu filho. Claro que pode. Sim, senhor. Vamos falar aqui então de um outro assunto. Como que o senhor combate magia negra que é enviada para si? Magia baixa. Perdão. Sim. Fazendo uso do que eu aprendi fazendo. Sim. Entende? Eu entendo, mas eu vou buscar esclarecer. O senhor neutraliza ou devolve? Magia? Neutralizo e devolvo para a natureza. A natureza se vira para onde ela manda. A natureza tem mais saber do que eu. Apesar de nós também sermos natureza. Mas eu falo da natureza universo, Olorum. O senhor, quando neutraliza alguma energia, tem ciência de onde ela veio? Sim. Como? Meu filho, toda energia lançada, ela deixa um rastro. E aí a gente segue esse rastro, né? Qual é o interesse de seguir esse rastro?
deixa eu... Perdão. Era isso que eu ia dizer. É isso. De saber quem mandou, para também retirar de quem mandou. Porque quem manda tem que jogar um carvão sem sujar a mão. Pode usar uma luva, mas suja a luva. É uma energia lançada, não é uma flecha que sai e saiu completamente da tua mão. Não. Ela deixa um rastro e deixa a mão suja. Eu vou lá e ajudar a limpar a mão de quem mandou. Às vezes o povo não gosta, então eu faço a força. Quando o senhor diz povo, o senhor está se referindo à egrégora de espíritos que o auxiliavam? Não entendi. Quando o senhor diz, às vezes, o povo não gosta. O povo encarnado e desencarnado. Certo, é isso que eu queria saber. Claro. O senhor não estaria interferindo no livre-arbítrio quando o senhor vai lá limpar a mão de quem tem Não a mão quer. suja? E não quer limpar? Se ele não pediu e nem quer e quer continuar naquilo? Meu filho, livre-arbítrio, primeiro tem que partir de uma consciência. Consciência é essa que eu não tenho que impor. Não tenho que impor. Assim como todas as outras entidades, sobretudo os Exus, que eu também trabalho com Exu, tem um entendimento de que aquela pessoa já está tão dominada por aquele sentimento que o livre-arbítrio vai ficar em segundo plano, porque ela não está consciente do que está acontecendo. Claro. Então essa intervenção é para trazer um pouco dessa consciência, porque querendo ou não, quando se faz esse feitiço de magia baixa, a pessoa que faz sente uma consequência. E esse lavar a mão é nada mais nada menos que despertar a consciência que a pessoa está passando por aquilo, pelo aquilo que fez. Então é esse o lavar a mão, a força. Sim. É despertar essa consciência. Nós usamos muito de palavras, às vezes, fortes, porque não dá para ser manso toda vez, meu filho. Claro. Já imaginou? Eu de asinha, loiro dos olhos azul, quem quer ter medo de mim? Ou me respeitar, né? O medo e o respeito anda bem perto, mas cada um tem que ter a sua medida. Seria uma analogia próxima a uma criança que precisa da injeção para recobrar a saúde e chora que não quer ir, que chora que não quer ir, e depois que vai, tomou a injeção. Doeu, mas depois ela agradece. Isso é um despertar para a consciência. Claro que sim. Quais são os perigos para o seu espírito de enfrentar esses que enviaram magia negra contra o senhor? Eita, são muitos. Tem muitos inimigos. Na verdade, são amigos que ainda não me conheceram direito. Boa. Claro que sim. O senhor pode ser preso? O senhor pode ser subjugado? Posso. Podem transformá-lo num ovoide? Posso. Eita. Porque se hoje eu estou trabalhando, porque eu ainda estou exposto a isso. O trabalho é como se fosse uma forma contínua, até de proteção contra certas coisas. Eu posso lhe dizer, eu já cheguei a esse ponto. Até porque o que eu passei lá não foi muita coisa boa, não. Não foi. Quando o senhor diz, já cheguei a esse ponto, que ponto é esse que o senhor chegou? Um ponto baixo de perder até a consciência, Certo. de não ser mais um ser consciente. Que esse negócio aí que tu falou. Sim, senhor. Ovoide. Consciência ovoide. É. Sim, senhor. Acredita-se que em algumas literaturas já vimos isso, o senhor saberá confirmar se é mito ou se é realidade, essa proposta colocada na literatura espiritualista. Que um espírito, depois que virou void, ele é trazido para uma colônia espiritual e ali
se manifesta um tipo de gravidez aonde coloca o próximo à barriga do espírito que o recebe, para que ele, tomando aquele choque e ao passar do tempo, ele possa recobrar a consciência. É esse o caminho de devolução da consciência ao ovoide? Meu filho, não vou te dizer com certeza que eu não tinha consciência nesse tempo. Só me lembro de ter visto as vistas da minha mãe da última encarnação, Mãe Maria de Aruanda. Sim. Antes disso, eu não tenho memória. O senhor, obviamente, como já nos disse, não tem memória de falar isso baseado na sua experiência. Mas que isso acontece? Isso. Acontece. Isso acontece baseado nos seus estudos, o senhor pode dizer se acontece ou não. Né? Que seria Acontece. estudo Pois é. para nós, o aprender, né? Sim, senhor. Sim, sim, Acontece por aí. sim. Sim, senhor. O que seria estudo para vocês? Existe uma programação que vocês têm que seguir no astral? Meu filho, enquanto eu estou aqui em Terra, eu posso muito bem ainda estar no astral. Sim. Creio que os filhos que estão me ouvindo já prestaram atenção que algumas vezes durante a vida nós fechamos os olhos e baixamos a cabeça. Então, nesse momento, nós estamos trabalhando no oculto, como nós costumamos dizer, ou no astral, como nós podemos entender. Então, nós acaba não saindo completamente do plano daqui, né? Vamos para outro espaço. Às vezes buscar, às vezes deixar coisas. Sim, senhor. Pode-se concluir disso que há estudo e aprendizado constante. Constante, ininterruptamente. Claro que sim. Existe. É. Aqui é um aprendizado. Toda vez que eu venho em terra, eu aprendo alguma coisa. Certo. Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre aprendo. Então vamos estudar com o senhor Vamos estudar com o senhor um pouco a respeito dessa interação entre o astral e o plano físico. Como que o senhor está fazendo essa ponte? Aonde o senhor está fisicamente agora? Fisicamente, não tem como eu estar ali no canto fisicamente. Sim, mas no seu espírito. Como está o seu espírito agora? O seu corpo astral. Acoplado aqui no meu filho. Então, acoplado é como? É de pé atrás dele? Não. É assim, nós plasmamos uma forma, não é? Sim, sim, sim. Eu entendi isso, Sim. entende? E eu não preciso estar nessa forma para trabalhar incorporado no cavalo. Por isso que nós chamamos cavalo. Não é, o povo pensa que é um espírito que entra dentro do corpo. Não. Por isso que chamam de cavalo. Para andar de cavalo, ninguém entra dentro do cavalo. Não. Sim. Monta, né? Deixa eu fazer um movimento. É assim. É como se fosse uma mão sobre a outra. Uhum. Ah, entendi. Claro. Algumas pessoas que têm uma mediunidade mais presente de ver, conseguem observar até a diferença de estatura do cavalo e a nossa, que a gente plasma. Claro. Quando o senhor está incorporado, o senhor perde alguma das suas faculdades? Alguma das suas capacidades? Ou são diminuídas em alguma intensidade? Depende da concentração do cavalo. Depende do grau de consciência durante a incorporação. Quanto mais inconsciente, Mais sou eu. isso. E aí menos é o senhor no astral. Isso pode fazer com que o senhor esteja exposto a maiores riscos de um ataque sem perceber, por exemplo? Não.
Até porque eu estou incorporado num lugar propício. Sim. Eu não estou aí no tempo, né? Aqui tem o Exu, tem o Ogum e tem os outros guias que estão aqui tudo observando nós conversar, só esperando eu errar. Para puxar minha orelha. É. Essa interação com a nossa hierarquia, ou melhor, dos espíritos que se manifestam e as suas respectivas hierarquias, é muito viva e presente toda hora? Sim. É. Sempre. Sempre. É brincadeira dizer que eles esperam errar, mas também não estão dormindo, né? Não. Quando eu digo esperar errar, eu, como sou um trabalhador que ainda tenho muita evolução pela frente, eu tenho quem fica me olhando, me orientando, para eu não cometer algumas coisas que eu já cometi, mesmo depois de estar incorporando na Umbanda. Quem o orienta o ensina também? Quem orienta o senhor também ensina o senhor? Tu não tem um guia? Sim, senhor. Eu também tenho meu guia. Boa. E qual foi a última coisa, a última lição que ele ensinou para o senhor? Nas minhas palavras, Sim, por favor. toma vergonha, Negresse. Às vezes não consigo. Tomar vergonha, traduzindo num exemplo mais prático, representaria o quê? Nesse caso, foi quando eu passei a mão na cabeça de alguns filhos. Quando os filhos fizeram algo de errado, eu não corrigi da forma que era para corrigir. Certo. Aí quem paga sou eu. Mas isso vem de uma personalidade. Aí vem das minhas lembranças. Por isso eu acredito que a espiritualidade, posso dizer, superior, se é que eu posso dizer isso, que existe a espiritualidade superior, permite que nós podemos acessar as memórias da vida, da última vida como encarnado, para trazer essas lembranças como experiência e aqui tratar o povo de uma forma que eu gostaria de ser tratado da minha experiência carnal. É fato que quando um espírito se aproxima da crosta terrestre, ou melhor, se densifica, ele tem como imperativo, ou seja, requerimento, obrigação, tomar algum tipo de forma. Sim. E essa forma é sempre aquela da última vida. Ou isso ele pode coordenar para qual ele preferir. Não, mais uma vez, a gente não tem a preferência. A necessidade é que diz. Então eu posso muito bem trabalhar de outra forma. Mas é eles que determinam, né? Eles que eu digo a necessidade. Muito bom. Claro que sim. Mas essa coisa, meu filho, de criar, é porque também é uma necessidade do povo da terra, de colocar nos termos do povo da terra, Sim. se aproximar da terra. Como é isso? Porque já imagina uma ideia de terra e céu. Os planos não estão divididos assim, um embaixo, outro em cima, outro no meio, não é desse jeito, né? São outros planos. Então quando se fala assim, lembra de... Igual como minha mãe mostrou uma vez, uma pedra vindo do céu, né? Passando assim. Aí imagina isso. Algo que vem de um lugar do alto a alcançar aqui. É porque quando pensa nesse pedaço de pedra que a gente vive, né? Quando eu estou por aqui, pensa que é um lugar só e não tem outros, e já cria uma ideia de onde é em cima, onde é embaixo, mas não é bem assim. Não é bem assim. Mas a gente deixa o povo acreditar. Até para
tem a possibilidade da conversa. Claro. Se eu chegar e tacar todas as verdades na frente de todo mundo, ninguém quer mais saber de Nélio Gerson, né? E aí eu não vou poder trabalhar, aí eu não podendo trabalhar, eu não vou poder evoluir, por aí vai. Claro. E o senhor só se manifesta porque está cumprindo um propósito. Sim. Claro que sim. Entendi. Quando um superior chama a sua atenção, também acontece e é possível castigá-lo? A mim? Não da forma que o povo entende, o povo da terra entende como castigo, né? Sim. Algumas vezes eu posso ser impedido de fazer coisas que aqui ainda é permitido fazer. Como estar presente numa gira com meus filhos. E eles sabem muito bem o que é que nós gostamos e do que nós sentimos falta. Eu, meu filho, tenho, devido à minha última história, tenho uma necessidade muito grande de família. Família é importante. Que na verdade foi isso que mais foi me negado na minha vida em terra. E alguém que vive sem família vive muito triste. Quando eu digo família, pode ser a espiritual, a família de um lugar onde todos se reúnem, né? Não que seja só de sangue. Claro que sim. Qual que foi o momento mais feliz da sua existência? Quando eu reencontrei minha mãe e meu irmão. No mundo espiritual? Esse é o que eu tenho lembrança. Sim, sim. Qual conselho o senhor dá para as pessoas que hoje têm a mãe e têm o irmão, nem que seja na forma de um desconhecido e não dá o devido valor? Que reconheça o valor. O senhor poderia repetir, por gentileza? Que reconheça o valor. Só que é um conselho meio vago, né? Vá. Como é que faz isso? Não é só mandar fazer, tem que explicar o processo. Né? Vá. E o processo vai ser diferente para cada um. Eu não posso dizer para todo mundo que deve fazer da mesma forma. Ninguém é do mesmo jeito. Sim. O senhor está ensinando que para cada pessoa deve-se direcionar um tipo de informação segundo A necessidade específica de cada um. Graças a Deus. Claro que sim. E como se descobre a necessidade específica de cada um, se tem muita gente e a gente já tem pouco tempo pra gente? Vocês, né? Eu tenho muito. Certo. É assim, primeiro conversando, né? Sim. Conversa tem que ser o começo de tudo. Claro. E eu não posso expor as dores de quem já vem tudo. Primeiro pergunto onde é que está doendo. Porque as prioridades que me vai dar sou eu. Vai ser quem vem. Perdão. As prioridades quem vai dar não sou eu, é quem vem? Quem vem... Foi isso que o senhor falou? Sim, Senhor. Pois não, continue. E é assim, muita gente chega aqui, aí é outro caso. Veja como as coisas são tão diferentes. Atrás de um amor.
porque está sofrido do coração, porque não tem amor, não tem alguém do lado. Só que aí é onde entra a minha percepção, que eu vou perceber onde é que a pessoa está precisando mesmo. Muitas vezes é de um amor próprio. Que o povo condiciona a felicidade muito em outra pessoa ou em algo. Sim. Às vezes até em nós. Se afasta do terreiro e pensa que se afastou de nós. E fica com saudade. Porque não vê nós incorporados. Sim. Claro, sim. Qual que é, Negro Gerson Feiticeiro, o limite que se deve estabelecer de carinho e amor entre guia e médium? Toda pergunta que o moço me faz, eu tenho que entender primeiro o que é que entende por cada palavra. Boa. O que é que entende por amor, por carinho. É. Gesto de carinho pode ser um gesto de cuidado, mas nem sempre se cuida somente com carinho. Às vezes um corretivo é uma expressão de carinho. Sim. Uma forma de mostrar o caminho certo é um jeito de mostrar carinho também. Sim. Eu penso que carinho é só afago. Corretivo também é carinho. Olha lá. Amor aí, meu filho, aí é mais complicado ainda, né? Para mim explicar, primeiro eu preciso entender Sim. qual é a forma de amor que tu entende. Existem muitas formas de amor. Claro. Ou quer limitar às vezes em três, né? Três formas, mas existem infinitas. Certo. O senhor, quando interage com os humanos e fala sobre família, o senhor cria neles esse sentimento para com o senhor também. O senhor faz isso Primeiro, com qual objetivo? eu não crio, eu resgato. Ah. Toda família que se faz dentro de um terreiro já é uma família de outro plano. Então todos que vêm, ficam ou vêm e vão são de uma família de outro tempo. Certo. Eu posso já ter sido até seu pai ou seu filho. Sim. Claro. Então esse sentimento já existia, a gente só faz botar mais para fora. Que dê para perceber, para todos entender de uma forma mais, como é que eu digo, enfim, de uma forma mais aparente, né? Claro que sim. Mas eu quero entender uma coisa nisso. Porque se o superior usa com o senhor uma metodologia de tirar o tempo com família, isso o atinge? Tirar o tempo com família. É. Não Esse... dá. Enfim, tem um homem para eu julgar. Não dá porque eu consigo observar meus filhos de qualquer lugar onde eu possa estar. Claro. Todos, não só os dessa casa, mas de todas as casas, eu consigo observar eles. E esse observar me faz presente ao lado deles, por mais que eles não sintam. Sim. Tem muita história que fala de os filhos que passam pelas provas, né? E vem me perguntar, meu pai, onde é que o senhor estava? Na hora que eu precisei, me chamei, o senhor não me acudiu. Eu estava pegando na sua mão. Só que o sofrimento às vezes é tão grande que cega. E não deixa perceber quem está do lado ajudando. Encarnado e desencarnado.
Eu vou usar um exemplo que não seja necessariamente a sua realidade, para que possamos estudar esse assunto. Pode ser? Pode. Se eu entender, eu falo. Boa. O exemplo é o Vou seguinte: deixar aqui. um espírito que ainda depende de interações familiares para se sentir pleno e em paz. Vem e interage com o ser humano. Quando ele faz isso, ele não ensina aos seres humanos com quem ele interage que para estar pleno e em paz é preciso essa ambientação familiar. Não. Há pouco eu disse. Sim. Quando se limita a sua felicidade a algo, Ah lá. no momento você vai passar sem estar com isso. Sim. Isso é só o primeiro passo. Primeiro cria a família. Para poder lhe ensinar algo, você tem que ter apreço por mim. Aí depois é que vem as puxadas de orelha e as outras coisas. Né? Certo. Sim. Claro. É como se dissesse: eu vou criar uma ambientação para você se sentir à vontade e depois eu tiro o tapete que eu te dei para ficar de pé. Não. Sem puxar, tiro com carinho. Não. Eu peço gentilmente que fique de pé sozinho, sem precisar de mim. Boa. Sem ficar em cima de tapete nenhum, né? Não. Olha aí. E daí ele vai fazer por confiança em si, pressentimento, família. Primeiro, é bom que se tenha confiança em alguém que de alguma forma já está de pé. Claro. Depois dessa confiança, aí vai andar juntos, um apoiando o outro. Sim. Quando não precisa mais do apoio do outro, aí consegue andar sozinho. Porque esse processo faz com que entendam que um dia precisou de alguém e que dessa forma alguém que vai precisar e já está em pé, forte, estabelecido, aí vai ajudar, aí cria uma corrente. Certo. Uma corrente de seres despertos, independentes e cientes da impermanência da vida. Sim. Claro. Das vidas, né? Sim. Das formas. Da existência. Claro que sim. Quando o Senhor observa um superior vosso, o Senhor entende a razão de ele ser superior? É bem complicado. É. Posso dizer que meu filho me abraçou sem me apertar. Primeiro eu consigo entender uma coisa. Mas, Fé cega é fé burra. o senhor pode repetir isso por gentileza? Fé cega é fé burra. 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 Fé que não serve de muita coisa. A fé sem questionar. Não adianta. Como é que vai aprender se não questionar? Tem que questionar sim. Meu filho, eu tomei um banho de peregrino. Por quê, meu pai? Dizer somente que está precisando não é a resposta. Aí já aprende por que a erva existe, para que ela serve. Esse banho é para isso, para isso, para isso. No seu caso, vai lhe ajudar nisso. Mas também se não perguntar, fica por isso. Sim. Curiosidade tem parte de quem está ensinando, é de quem está aprendendo. Essa metodologia de 2 passos, de criar na pessoa uma afinidade para com a gente, criando nela apego ao conceito de família, para depois, obviamente, que confia na gente, ajudá-la a se libertar disso, não cria um efeito colateral contrário para quem vem procurar e diz: olha, eles estão antes ensinando a se apegar no conceito de família, porque as pessoas que vão se afastar, elas vão olhar só para o superficial e para a fachada, que é essa ideia de família, e umbanda, e não sei o quê, e não vão perceber o segundo passo. O senhor acha que isso mais agrega ou espanta essas pessoas? Primeiro que para pegar o bicho, ninguém diz show bicho.
Eu não tenho que dizer como é que eu trabalho, estou dizendo para tu. Sim, claro que sim. E meus filhos estão me ouvindo, Ah, mas eles não sabem como eu faço. sim. Então, às vezes eu estou fazendo isso com eles e eles nem percebem. Às vezes sai alguém da casa e às vezes fica até com vergonha de falar com o cavalo que está querendo sair da casa. O que tinha que aprender, aprendeu. Vai buscar outra casa que essa casa não tem mais a oferecer. Às vezes é só Zangambi. Que esses acabam voltando. Se é por Zanga, acaba voltando. O senhor usa esse método e obviamente se usa porque ele é muito prático, mas também não usarão esse método os seres da escuridão? Sempre. Só que como é que se mostra algo que é bom se não mais tem noção do que é o bom? Olha lá. Aí existem outras formas mais duras. Até algo que me fere muito, que chama de escravizar. Fazer certos espíritos trabalhar a força para que depois tome gosto. Aí vem a história do livre-arbítrio. Certo. Mas se todos tiverem o livre-arbítrio e usar indiscriminadamente, é como qualquer outra coisa, Claro. que pode usar para uma finalidade ou para outra. É muito... se torna complicado porque é muito individual de cada caso, de cada ser. Né? Então não dá para me dizer como é que acontece, como se fosse uma forma única. Certo. E se eu disser aqui alguma forma, podem ser entendido que é só essa. Então, o não sei, o não vi, né? Às vezes cabe bem em qualquer conversa. Sim. O senhor não acha que a egrégora comprometida com a luz estaria em desvantagem em agregar, através do coração, seres Que não tem mais coração? Ou algo que alguém imagina o que seja o coração, que é de onde vem o sentimento, do coração vem o sangue. Partindo daí. É porque o povo entende as coisas e a gente tem que falar conforme o povo entende. Então vamos falar de coração. Né? Certo. Mas só antes do senhor falar, o senhor vai responder o que agora? Vamos ver aqui que pergunta, até onde que o senhor entendeu da pergunta. E pode responder o que o senhor entendeu, porque eu quero ouvir. Tenho que processar de acordo com o que estão me dizendo também, que não fala difícil demais. E eu estou contando com a ajuda de quem está do meu lado também. Sim, sim. Muito obrigado. Esses espíritos que estão numa condição de não entender mais o que é o bem ou o que é bom, Sim. precisam de algo mais duro, até porque é essa linguagem que eles conhecem. Se eu chegar lá todo, felicidade, com um sorriso no rosto, não vai ter muito efeito, porque eles não sabem nem identificar isso mais. Então vai agir de uma forma dura. E às vezes mostrar força se ganha o respeito. Porque é como se fosse nos animais. O mais forte é que tem o respeito. Então é isso. Então vamos lá, se eles conhecem essa linguagem, vamos ter essa linguagem com eles. Sendo que eu já estive naquele lugar. E hoje eu consigo entender por que fui tratado daquela forma. Mas eu não posso cobrar deles, que na época eu não entendia. Certo, claro que sim. O senhor não acha que os trabalhadores da luz nos terreiros de Umbanda estão em desvantagem comparado aos trabalhadores da escuridão nos terreiros de Umbanda? Porque aqueles têm muito mais a oferecer
para formar uma corrente, uma ligação forte. Exemplo, te ofereço o que você quer em pouco tempo, basta você me dar sangue. Primeiro que o sangue não é dessa forma aí não, viu? Aqui nós faz sacrifício de animal. Sim. O sangue não é um alimento que seja como quem come algo e gosta. Primeiro entende-se que ali é uma vida. E eu, nem tiriri, nem tranca-rua, faz diferenciação de vidas. Nossa. A vida de uma planta vale a mesma da sua. Boa. Então você usa uma erva para fazer um banho, antes de arrancar a erva do chão, ou de macerar ela, porque quando ela, mesmo que eu não seja meu cavalo que arranque do chão, e ela ainda vem verde, ainda está viva. Ainda tem sangue. No ato de surupembar, de macerar, se tem um pensamento colocado ali, um pedido da permissão de estar sacrificando aquela vida para que outra vida possa estar um pouco mais plena. E se isso é permitido, não sou eu que vou dizer se a vida que vale mais é a sua ou do pé de manjericão. Boa. Meu pai, entendeu? Sim, claro. Senão meu filho vai perguntando que eu vou dizer. Claro que vou. Então assim, quando o senhor disse que o sangue não tem todo esse poder de fazer, será que foi isso que eu entendi? O senhor disse que o sangue não tem todo esse poder de fazer algo acontecer rapidamente. Não, porque isso dizem aí por aí já leva para o lado dizer que matar um bicho é ruim. Sim. Já leva para esse lado. Entender que o sacrifício de sangue, de um sangue vermelho, da menga vermelha, Sim. quer dizer que é uma coisa mais feia ou ruim. E aí, por ser feio e ruim, agrada quem é ruim. A quem, de alguma forma, entende que um sacrifício de um ser de sangue vermelho e quente é maior, ou mais prazeroso, ou mais feio, não sei. Tem que passar na cabeça desse povo para entender. O senhor está dizendo que há pessoas que acreditam que o sacrifício animal de uma planta é mais feio do que deixar alguém morrendo em cima de uma tarimba. Claro. E para vocês isso não faz sentido, obviamente vai curar o ser humano, porque tudo serve para a evolução de todos. E até porque, meu filho, quando se banha de erva, ou se sacrifica um bicho, os elementos voltam para a natureza. Quando se toma um banho, a água e a erva não somem simplesmente. Fica alguma coisa, volta para a natureza. O que é de energia que vai para aquele corpo que está enfermo, seja enfermo do corpo ou do espírito, né? Passa, deixa a energia que precisa e aqui, vamos dizer que sobra, volta para a natureza. Natureza na sua amplitude, né? De certa forma, fica na natureza de todo jeito. O ser humano tem um erro muito grande de dizer, falar da natureza como é que chama? Terceira pessoa, né? Sim, sim. Como se não fizesse parte. Se bem que é uma vergonha dizer que o ser humano faz parte da natureza. Valeu. Claro que sim. Então, responda, pedi o senhor por gentileza, responder sim ou não e depois ficar à vontade para justificar, se quiser. Eu sou bom, meu. Vamos lá. Se essa técnica de estabelecer um laço familiar ajuda o senhor a criar um caminho na mente de alguém de confiança para que ela se liberte de determinadas prisões do apego, o senhor tem uma forma que não é única, mas é a que eu sei. Ótimo. Agora,
não teria os seres da sombra nesses outros terreiros formas muito mais variadas e muito mais fáceis, considerando o ser humano ser um animal de desejo que nunca está satisfeito e sempre quer as coisas para ontem, e eles vendem isso que eu faço acontecer, eleva o teu ego, tu tem tudo que tu precisa. Trago a noite 3 dias. E provam. Meu filho, a ideia de realidade e ilusão se confunde muito fácil. Sim. Se confunde muito fácil. E às vezes o acaso, que também existe, no entendimento do povo da Terra existe, proporciona e dá uma ideia de ilusão, uma ideia ilusória que deu certo. Sim. Deu certo por quanto tempo? E a que preço? Ah. O momentâneo, o imediato, já diz, é imediato, é só por aqueles instantes, depois acabou. Claro. Aí volta. E volta de novo, e volta de novo, e nunca cessa. Essa vontade também de querer sempre mais é da natureza humana, até a vontade, para poder despertar a vontade de evoluir. Só que muitas coisas se perdem no caminho. Né? Então o senhor está justificando porque quem prefere o lado da escuridão está se enganando. Sim. Mas responda por gentileza, sim ou não, se quiser justificar. Estão em desvantagem os terreiros da luz a respeito daquilo que podem oferecer quando o ser humano de hoje não está muito interessado em espiritualidade, se consertar e equilibrar? E está mais interessado nessas outras coisas. Primeiro eu respondo que não há desvantagem. Boa. Sabe o que acontece, meu filho? É porque o povo supervaloriza as coisas ruins e parece que é mais do que as coisas boas. Diz que esse mundo está muito ruim. As pessoas estão muito ruins, não. É porque as pessoas ruins estão mais visíveis. As pessoas boas não querem estar se amostrando. Por isso parece que a maioria são ruins, mas não é não, meu filho. Se engana. Quem acha que a maioria das pessoas são ruins, ou que existe muitos espíritos trevosos, são poucos. Não há desvantagem. Há pontos de vista. Bom. Nós chegamos nos minutos finais desse que espero ser o nosso primeiro encontro de vários. E antes da mensagem final, depois decidimos se fazemos o segundo encontro hoje ou com outras entidades, depois voltamos com o senhor, tudo bem? Então, vou fazer uma pergunta antes da mensagem final. E depois da mensagem final, finalizamos e decidimos o próximo passo, tudo bem? A pergunta é a seguinte: o senhor mencionou nos bastidores que se permitiu, assim como a egrégora espiritual dessa casa, trazer o vosso conhecimento no diálogo com os espíritos, porque se os bons permanecerem tímidos, aqueles que não estão nem aí com nada fazem a festa. Sim. Então, eu vejo que esse pensamento do senhor está em linha com aquilo que eu falo, que há tantas pessoas querendo defender tudo aquilo que vem como lindo e belo na Umbanda, mas não estão dispostos a mostrar tudo aquilo que eles acham bonito. Por que acontece isso? Porque o povo entende errado a ideia de ser pacífico e ser passivo. É diferente. Qual é a diferença entre ser pacífico e ser passivo? Quando se é passivo, recebe tudo que estão dando, sem reclamar, sem dizer nada. E às vezes isso é cobrado do povo da Umbanda. Porque da Umbanda, cadê teu Oxalá? Tem que ser brando. Não tem que ser brando, não. Tem que falar, tem que gritar, tem que lutar muitas vezes, até criar guerras em nome da paz. Mas veja lá como é que essa guerra é travada. É de igualdade? Sim. É em pé de igualdade? E quem está do outro lado teve acesso às informações que nós temos? É uma guerra pela guerra, só pelo gosto de estar tomando o que é do outro, ou mostrar que está certo?
O que é inútil. Inútil. E morre muita gente em nome do certo. Um certo que impõe ao outro. Como é que vai saber disso? Olha para a Umbanda, meu filho. Na Umbanda tem branco, tem preto, tem índio, tem rico, tem pobre. Tem gente de todo jeito e consegue viver em harmonia. Eu acredito que a maior mensagem da Umbanda é essa. É que povos diferentes, que fala diferente, anda, come, seja lá o que for, faz tudo diferente, consegue viver em harmonia assim. É uma prova, não só o povo espiritual, mas o povo que compõe a corrente mediúnica de uma casa. Ninguém veio do mesmo canto, da mesma mãe, da mesma criação. Mesmo que viesse, ainda é diferente. Sim. Então é uma mensagem que tem que ser repassada para todo mundo. Boa. Até para quem não quer. Claro. Eu vou abrir um parênteses aqui agora, que o senhor trouxe uma ideia. Eu falei, fui muito bem recebido no terreiro de Candomblé, e o espírito que lá se manifestou na posição de catiço disse que ele sente muito, que esse espírito disse que sente muito, mas nenhum espírito sério vai falar para uma tecnologia a sabedoria dele. Isso é coisa que se passa de boca em boca, um por um, pessoalmente. Que isso não se faz e nenhum espírito sério se presta a isso. Como o senhor comentaria uma colocação dessa? Meu filho, se fosse assim eu tinha que negar a faca que faz a comida. Como foi que ela surgiu? Não foi inventado pelo homem? Não faz uso? A veste, o mó de ferro que anda montado, quando vai levar a oferenda de Oxum na cachoeira, vai a pé? Não vai, duvido. Antigamente ia, mas hoje não vão mesmo. Aí vai se negar de uma coisa por outra. Meu filho, isso pra mim não faz nenhum sentido. Claro. Agora eu não vou consultar a voz através desse negócio aí. Aí não faz a distância, sentido. né? A distância ainda acontece. Sim. Dá um pouco mais de trabalho, dá, mas acontece. Mas se começar a se valer dessas coisas, muita coisa vai se perder no caminho. E não dá para sentir. Eu posso sentir, quem está lá do outro lado, mas quem está do outro lado pode sentir o que eu estou fazendo aqui. Olha aí. Nem sempre. Então passa a vossa mensagem final para esse nosso primeiro encontro, por gentileza. Eu acho que eu já passei. Então passa uma segunda mensagem final. Meu filho, primeiro que o povo tem que parar de pensar que tudo já nasceu pronto. Que tudo sempre foi assim, como todo mundo vê. E acredita que um homem é homem só porque ele é e já foi e sempre vai ser. Acreditar que uma mulher é mulher porque nasceu e foi dito que era assim. Como quem diz, quando eu cheguei já era assim, vai ser assim eternamente. Sem perguntar onde deu origem à forma que é hoje. Como as pessoas vivem umas com as outras. Sempre foi assim. Eu tenho certeza que não, porque eu sou de outro tempo. No meu tempo não tinha essas coisas aí, que hoje tem tudo. Então é bom que as pessoas parem de limitar as coisas, pensar que o que era antes tem que ser para sempre. Para sempre é muito longe. O hoje é muito necessário para o depois acontecer. Se não tiver hoje, o depois é o quê? Nada. Então é um ciclo que nunca tem fim. Nunca tem fim. O povo fala até de fim do mundo, né? Um fim de quê? O que é mundo, né? É só não se perder. É só buscar as boas orientações que não tem só na Umbanda. Tem em todo lugar onde se trabalha com espiritualidade. Não vou dizer de maneira certa, que o meu certo pode não ser o seu. Mas com seriedade, com respeito, com amor. Então
Então, se trabalha dessa forma, qualquer lugar onde trabalha a espiritualidade é um lugar que pode cuidar de quem precisa. Que assim seja. Muito obrigado por, nesse estudo inicial, abrir e falo isso para o senhor e através do senhor a egrégora dessa casa, o guia-chefe, de ter aberto esse espaço. A liberdade não se conquista. Como eu já falei, todos nascem livres. Aí o processo da vida é que vai aprisionando. Então, cabe nisso que está falando, depois que tem a consciência que aquilo é uma prisão. Tem gente que está preso e não sabe. Certo. Pensa que ali é a melhor coisa, mas está preso. É desse tipo de liberdade que estou falando. Sim, senhor. Sim. Quando não precisa mais do apoio do outro, aí consegue andar sozinho. Porque esse processo faz com que entendam que um dia precisou de alguém e que dessa forma alguém que vai precisar já está em pé, forte, estabelecido, aí vai ajudar, aí cria uma corrente. Uma corrente de seres despertos, independentes e cientes da impermanência da vida. Sim.